Meu nome é Ricardo. A história que vou contar aconteceu em uma fazenda centenária na Serra Gaúcha, no inverno rigoroso de 2005. Eu era o responsável por cuidar da propriedade enquanto os donos, meus tios, estavam viajando para a cidade grande por um problema de saúde da minha tia. A fazenda era vasta, um emaranhado de pinheiros altos e uma névoa quase constante que parecia engolir a luz do dia antes mesmo do anoitecer. Eu, um homem cético por natureza, acostumado com a lógica fria do trabalho no campo, nunca dei muita atenção às histórias antigas sobre o que habitava aquelas terras úmidas e escuras. O isolamento era algo que eu apreciava, a paz que a distância dos vizinhos mais próximos, a muitos quilômetros de distância, trazia, o silêncio que só era quebrado pelo vento uivando pelas frestas da casa antiga e pelas copas das árvores. Nos primeiros dias, tudo correu como esperado, a rotina monótona e reconfortante do trato com os poucos animais que restaram, a manutenção básica das cercas e do celeiro, o calor da lareira aquecendo a alma no fim do dia gélido e escuro. Mas essa paz, essa sensação de controle sobre o ambiente ao meu redor, começou a se desfazer como fumaça num dia em que a neblina se tornou tão densa que mal se via um palmo à frente. Uma névoa tão pesada que parecia ter vindo de outro lugar, de outro tempo, trazendo consigo um silêncio ainda mais profundo e perturbador. Um silêncio que sufocava cada som natural, deixando apenas o som da minha própria respiração e o ritmo descompassado do meu coração. Foi nessa noite fria e úmida que a sensação de estar sendo observado, de não estar realmente sozinho naquele ermo, se manifestou pela primeira vez, um calafrio que não vinha do frio da serra, mas de algo muito mais gélido e antigo, algo que parecia espreitar das sombras. Os dias que se seguiram foram uma descida lenta e agonizante para o terror mais puro. Os cães da fazenda, que antes eram guardiões leais e barulhentos, começaram a se comportar de forma estranha, uivando para o nada no meio da noite, com os pelos eriçados e os olhos fixos em pontos vazios no escuro, como se vissem algo que eu não podia. O gado, poucas cabeças que restavam no pasto distante, estava sempre agitado, mugindo de forma inquietante e se amontoando nos cantos mais protegidos do curral, recusando-se a pastar em certas áreas da propriedade. Eu ouvia estalos na madeira velha da casa, passos arrastados no sótão que parecia desabitado há décadas, e sussurros distantes que o vento parecia carregar das profundezas da floresta, trazendo-os para perto da minha janela antes de sumirem na escuridão. Eu tentava racionalizar, atribuir a cada som a um galho quebrado, a um rato, a minha própria imaginação cansada pelo isolamento e pelo trabalho árduo. Mas a verdade é que, no fundo, eu sabia que não era nada disso. A sensação de estar sendo vigiado se tornou constante, uma pressão invisível nas minhas costas, um olhar frio que parecia perfurar a escuridão da noite e se fixar em mim, mesmo quando eu estava dentro de casa, com todas as luzes acesas e as portas trancadas com as velhas correntes. Cada sombra parecia se mover, cada canto escuro parecia esconder algo à espreita, e o silêncio da noite, antes acolhedor, se tornou uma ameaça, um presságio de algo terrível que estava por vir. Eu mal conseguia dormir, o sono era interrompido por pesadelos vívidos e pela certeza de que não estava sozinho naquele lugar, de que a fazenda, tão velha e isolada, guardava segredos que preferiam permanecer ocultos. Uma noite, a neblina veio mais pesada do que nunca, uma mortalha branca que cobria tudo, sufocando o som e a luz. O vento uivava como um lamento macabro, e os cães lá fora choravam sem parar, um som de desespero que me gelava os ossos. Eu estava na cozinha, tentando me distrair com um livro velho, quando ouvi. Não foi um estalo, nem um sussurro. Foi o som inconfundível de passos pesados na varanda da frente, passos que se arrastavam lentamente, como se algo enorme e invisível estivesse se aproximando da porta. Meu coração disparou no peito, um tambor frenético que ecoava nos meus ouvidos. Eu apaguei a luz da cozinha e me esgueirei até a janela lateral, olhando para a escuridão absoluta da varanda. Eu não via nada, mas podia sentir. Podia sentir a presença, uma onda de frio intenso que vinha de fora, atravessando as paredes de madeira, envolvendo-me em um abraço gélido e paralisante. O cheiro de terra molhada e algo mais, algo pútrido e adocicado, invadiu o ambiente, me causando náuseas. Então, a maçaneta da porta da frente rangeu, muito lentamente, como se algo estivesse testando experimentando a resistência do metal antigo. Eu prendi a respiração, o suor frio escorrendo pela minha testa, e jurei ter ouvido uma respiração ofegante do outro lado,
Um som arrastado, pesado, como o de um animal gigante lutando para puxar o ar, mas de uma forma que não era animal. Era algo mais, algo antigo e malévolo que estava ali, na minha porta, apenas me esperando, apenas observando, sentindo o meu medo. Os passos pesados continuaram a se arrastar pela varanda por mais alguns minutos que pareceram uma eternidade, contornando a casa lentamente, parando sob a minha janela antes de se afastarem novamente na densa neblina. Eu não consegui me mover. Meus músculos estavam rígidos, paralisados pelo terror. Eu só voltei a respirar quando o silêncio pesado e opressor retornou, e mesmo assim, a respiração era superficial, tremula. Eu passei o resto da noite encolhido em um canto, com um facão enferrujado na mão, os olhos fixos na porta, esperando pelo retorno daquilo que eu não podia ver, mas que sentia em cada fibra do meu ser. A luz do sol finalmente chegou, tênue e fraca, mas trouxe um alívio momentâneo para a escuridão da minha mente. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. O ceticismo se dissolveu, substituído por um medo visceral e constante. Eu deixei a fazenda poucos dias depois, sem dar explicações aos meus tios, sem olhar para trás, levando apenas as roupas do corpo e a certeza de que algumas coisas são melhores deixadas em paz, que algumas terras guardam segredos que não deveriam ser perturbados. Até hoje, o cheiro de terra molhada me causa calafrios e o som do vento uivando na noite me transporta de volta para aquela fazenda na serra, para aquela neblina densa e para a presença gélida que me espreitava. Uma memória que se recusa a morrer, que se recusa a me deixar em paz, me lembrando que algumas sombras nunca desaparecem de verdade, elas apenas esperam no escuro. Meu nome é João. Aconteceu em um sítio de extração de madeira, um pedaço de chão esquecido, quase riscado do mapa, bem no coração úmido e selvagem do Pantanal mato-grossense, lá pelo verão escaldante de 1998, um ano que tatuou o medo na minha alma. Eu tinha meus 20 e poucos anos, uma idade onde a gente se sente invencível, cheio de sonhos e a cabeça dura de quem nunca acreditou em nada além do que os olhos podiam ver e as mãos podiam tocar. Aquele lugar era meu refúgio temporário, meu trabalho árduo sob o sol inclemente, e naqueles primeiros meses, surpreendentemente, minha paz. A vastidão da paisagem, a profundeza da mata, o rio serpenteando preguiçoso sob a luz dourada do entardecer, tudo contribuía para uma sensação de isolamento profundo. O sol causticante do dia, que torrava a pele e secava a garganta, dava lugar a noites escuras como breu, uma escuridão tão completa que parecia ter peso, engolindo qualquer resquício de luz das estrelas mais distantes. Nessas noites, o silêncio era tão denso que parecia esmagar os poucos sons da natureza, as cigarras noturnas, o coaxar distante dos sapos que pontuavam a calmaria. Lembro-me da primeira vez que o gado começou a mugir desesperadamente no meio da madrugada, um choro agudo, gutural e prolongado que não era de fome, nem de sede, nem mesmo de dor física, mas de um pavor irracional que eu nunca tinha ouvido antes vindo de animais tão robustos e acostumados com a dureza do campo. As galinhas no galinheiro, que antes dormiam profundamente, em uma paz quase hipnótica, passaram a ciscar nervosamente, soltando pequenos pios de alerta para o nada, com os olhos fixos na escuridão impenetrável que cercava o sítio. Eu, com meu ceticismo arraigado e minha teimosia juvenil, acordava sempre, olhava pela janela embaçada, via apenas a imensidão escura e as sombras longas e retorcidas dançando com a brisa morna que vinha da mata, e pensava que era algum bicho do mato grande, uma onça talvez, por perto, rondando as criações e o perímetro do terreno. Mas o ar naquelas noites tinha um peso diferente, uma opressão que não era física, um frio estranho e persistente que não combinava em nada com o calor tropical sufocante da região, e uma sensação constante, gélida, inescrutável, de estar sendo observado, de estar sob a mira de olhos invisíveis que espreitavam da vasta e esmagadora escuridão da mata, se movendo junto com ela, em um acompanhamento silencioso e perturbador. Essa sensação era como um arrepio que nunca passava, um pressentimento de que algo primordial e maligno estava à espreita, bem ali, a poucos metros da minha suposta segurança e do meu sono perturbado. As coisas foram piorando, sutilmente a princípio, depois de uma maneira mais explícita e aterrorizante, como uma teia invisível que se fechava ao meu redor. Pequenos estalos, vindos de dentro do telhado de zinco, não eram de galhos caindo ou da madeira trabalhando com a mudança de temperatura e umidade, mas como se alguém,
ou algo, estivesse caminhando de leve, arrastando-se lentamente sobre a cobertura metálica, um som metálico e seco que riscava o silêncio da noite, fazendo-me prender a respiração a cada passo. As portas da cabana, que eu jurava ter trancado e retrancado com a barra de madeira pesada antes de me deitar, com o cuidado de um homem temeroso, amanheciam misteriosamente entreabertas, rangendo com a brisa matinal de algo que eu não queria nem imaginar ver. Meu facão, uma ferramenta indispensável e sempre guardada com esmero e ao alcance da mão, que sempre ficava pendurado na parede ao lado da cama, bem ao meu alcance, apareceu uma manhã fincado profundamente na terra batida do quintal, a ponta afiada virada para cima, bem em frente à porta da frente, a lâmina reluzindo de forma macabra e ameaçadora sob o sol nascente, como um aviso claro, uma mensagem sinistra e pessoal para mim. Eu comecei a dormir com a espingarda calibre 12 ao lado, carregada e pronta para o que desse e viesse, mas o medo que me consumia não era de ladrão, não era de bicho do mato enfurecido, era de algo que o aço e a pólvora não poderiam deter, algo etéreo, impalpável, mas terrivelmente real e presente. As noites se tornaram uma tortura sem fim, um purgatório de insônia e pavor. Eu passava horas em claro, os ouvidos dolorosamente atentos ao menor ruído, ao mais ínfimo sussurro, o corpo tenso, cada músculo contraído, o coração batendo descompassado e dolorido no peito, como um tambor de guerra prestes a romper. A respiração ofegante, úmida e pesada que eu ouvia não era minha, eu tinha certeza, mas parecia ecoar de algum canto escuro do quarto, um som sibilante, quase como um sussurro gutural e gutural, que se aproximava e se afastava em um ritmo medonho, brincando com a minha sanidade, testando os limites da minha mente. As velas de sebo que eu acendia desesperadamente para tentar afastar a escuridão bruxuleavam sem vento aparente, suas chamas dançando de forma errática e sem lógica, e as sombras gigantescas e distorcidas projetadas nas paredes dançavam de forma bizarra, quase animada, como figuras retorcidas que se espreitavam umas às outras em uma dança macabra e sem fim. O cheiro, antes sutil, de terra molhada e algo putrefato, algo decompondo-se lentamente em algum lugar da casa, preenchia o ar sufocante da cabana, mesmo com as janelas e portas fechadas, impregnando minhas roupas e até mesmo minha pele. Era um cheiro que grudava na alma. Uma noite em particular, a memória dela ainda me causa calafrios incontroláveis e me faz suar frio mesmo nos dias mais quentes. O uvo do vento que vinha da mata era diferente de tudo que eu já tinha ouvido na vida. Não era o vento natural do Pantanal, aquele assobio familiar que trazia cheiro de terra e chuva, mas um lamento profundo, cavernoso, quase humano em sua agonia e desespero, que parecia vir de dentro da própria casa, ecoando pelos corredores escuros, vibrando nas tábuas do assoalho sob meus pés, fazendo a estrutura inteira da cabana tremer. Eu estava na sala principal, sentado rigidamente em uma cadeira de balanço de madeira rangente, com o corpo em estado de alerta máximo, a espingarda de cano longo sobre os joelhos suados, o suor frio escorrendo impiedosamente pela minha testa, descendo pela nuca, e o tremor nas mãos era incontrolável. A arma parecia pesar 1 tonelada. A porta da cozinha, que eu tinha certeza absoluta de ter trancado com o ferrolho pesado, com toda a minha força e cuidado, se abriu sozinha, lentamente, com um ranger sutil, mas que ressoou como um tiro no silêncio opressor da noite, me fazendo gelar até os ossos mais profundos do corpo, paralisando-me. Eu apontei a espingarda trêmula na direção da fresta escura, o dedo pálido e suado no gatilho, a visão turva pelo pânico absoluto que me dominava, ofuscando tudo ao redor. Não havia nada, aparentemente, nada que meus olhos pudessem discernir na penumbra. Apenas a escuridão lá dentro, mais densa que o normal, quase palpável, como se fosse um buraco negro que devorava a própria luz ambiente, um vazio que parecia ter vida própria e me chamar para dentro. Mas eu sentia, como eu sentia. Sentia uma presença pesada, fria, opressora, uma aura gélida que me arrepiou os pelos da nuca e dos braços, bem ali, a poucos metros de mim, no limiar da cozinha, me espreitando. Então, eu ouvi um arrastar de passos lentos, arrastados, pesados, vindo do fundo da cozinha, em direção à despensa dos alimentos. Não eram passos humanos, eram muito mais lentos, mais arrastados, como se algo muito grande, disforme e pesado estivesse se movendo, se arrastando pelo chão de tábuas de madeira, fazendo a estrutura da casa inteira gemer e estalar sob seu peso invisível e monstruoso. Eu apertei os olhos com força, tentando enxergar,
tentando encontrar uma forma, uma silhueta, qualquer coisa que pudesse dar nome ao meu terror e talvez uma chance de reação. Mas não havia nada, só a escuridão que, agora, parecia respirar, uma respiração pesada, úmida, quase rouca, que eu podia sentir o hálito frio e pútrido no meu rosto, no meu pescoço, mesmo estando a metros de distância, como um predador farejando a sua presa. Eu estava completamente paralisado pelo terror, aterrorizado demais para gritar, para correr, para fazer qualquer movimento, qualquer coisa que pudesse dilatar a minha presença. Eu era uma estátua de carne, à mercê de algo que me observava das sombras e me caçava lentamente. De repente, um estrondo brutal, seco e assustador, que rasgou o silêncio da noite. Não um trovão distante, não a queda de um galho de árvore grande ou o vento derrubando algo, mas algo caindo com uma força descomunal na despensa, fazendo a estrutura de madeira ranger e tremer violentamente, como se estivesse prestes a desabar em pedaços sobre mim. Em seguida, um silêncio absoluto. Um silêncio que doía nos ouvidos, que pesava no ar, mais assustador do que qualquer barulho que eu pudesse imaginar. Nem os grilos cantavam lá fora, nem os bois mugiam desesperadamente em seus currais. Nada. Apenas o som ensurdecedor do meu coração batendo tão forte e descompassado que pensei que fosse explodir dentro do meu peito, me rasgar por dentro, anunciando o fim. Eu esperei, com a arma levantada, as mãos tremendo incontrolavelmente, por uma eternidade que durou apenas alguns minutos, cada segundo esticado em horas de agonia pura, um tormento sem fim. A sensação de estar sendo observado se intensificou brutalmente, vindo de todos os lados agora, me cercando completamente, me encurralando naquele cômodo, sem chance de fuga. Lentamente, agonizantemente, uma sombra began to move. Se arrastou para fora da despensa, deslizando pelo chão da cozinha. Não tinha forma definida, era apenas uma mancha mais escura, mais densa, na escuridão já profunda, que se estendia e se contorcia, como se tivesse vida própria, como se estivesse procurando por algo com uma fome insaciável, ou pior, procurando por mim, me farejando. Eu podia sentir o cheiro de mofo antigo e carne podre mais forte agora, me invadindo, me sufocando, entrando pelas minhas narinas e garganta, me causando náuseas e uma vontade incontrolável de vomitar de medo. Quando a sombra começou a se erguer, lenta e deliberadamente, tomando uma forma disforme e grotesca que parecia tentar imitar algo vagamente humano, com braços longos e retorcidos, uma cabeça grande e deformada, mas sem olhos, sem boca, apenas um abismo de escuridão profunda, eu não aguentei mais. Foi o limite da minha sanidade, o ponto de não retorno. Larguei a espingarda pesada, que caiu com um baque surdo no chão de madeira, abri a porta dos fundos correndo, desesperado, tropeçando no quintal irregular e cheio de raízes, sem olhar para trás, sem ousar um único vislumbre do que me espreitava, do que havia se levantado das sombras. Corri sem parar, pela mata densa e hostil, sob a luz fantasmagórica e fria da lua minguante, sem rumo, sem direção, apenas fugindo, correndo por minha vida, até o amanhecer, quando finalmente, por um milagre, encontrei a estrada de terra batida que levava à civilização. Eu nunca mais voltei para aquele sítio, nunca mais pisei naquela terra amaldiçoada e impregnada de um mal antigo, e até hoje, o frio daquela sombra informe me acompanha em cada noite escura, uma lembrança gélida e indissolúvel do que me espreitava no coração selvagem e inóspito do Pantanal. Meu nome é Marcos. Era o outono de 2019, um ano que eu jamais esquecerei, pois foi quando minha vida se dividiu entre antes e depois de pisar naquela terra amaldiçoada. Eu estava numa antiga fazenda de gado no Pantanal Sul-Mato-Grossense, um lugar tão vasto e desolado que o horizonte parecia engolir qualquer sinal de civilização, uma imensidão selvagem de capim alto que balançava como um mar dourado sob o sol inclemente, árvores retorcidas de galhos secos que pareciam garras estendidas para o céu, e águas lentas e escuras dos rios e pântanos que refletiam um céu imenso, azul acinzentado e indiferente, um espelho frio da indiferença cósmica. Fui contratado para supervisionar a compra de alguns rebanhos, uma tarefa que deveria ser rotineira, uma formalidade burocrática sob o sol escaldante, um trabalho como tantos outros, mas a fazenda era diferente, envolta em uma aura de abandono, de segredos murmurados pelo vento e de um mistério tão antigo quanto as próprias pedras do seu alicerce.
Uma sensação gélida que me atingiu no momento exato em que a velha e enferrujada caminhonete do capataz virou a última curva da estrada de terra esburacada e revelou a silhueta da construção no meio da planície. Meu nome é Marcos. Era o outono de 2019, um ano que eu jamais esquecerei. Pois foi quando minha vida se dividiu entre antes e depois de pisar naquela terra amaldiçoada. Eu estava numa antiga fazenda de gado no Pantanal Sul-Mato-Grossense, um lugar tão vasto e desolado que o horizonte parecia engolir qualquer sinal de civilização, uma imensidão selvagem de capim alto que balançava como um mar dourado sob o sol inclemente, árvores retorcidas de galhos secos que pareciam garras estendidas para o céu, e águas lentas e escuras dos rios e pântanos que refletiam um céu imenso, azul acinzentado e indiferente, um espelho frio da indiferença cósmica. Fui contratado para supervisionar a compra de alguns rebanhos, uma tarefa que deveria ser rotineira, uma formalidade burocrática sob o sol escaldante, um trabalho como tantos outros, mas a fazenda era diferente, envolta em uma aura de abandono, de segredos murmurados pelo vento e de um mistério tão antigo quanto as próprias pedras do seu alicerce. Uma sensação gélida que me atingiu no momento exato em que a velha e enferrujada caminhonete do capataz virou a última curva da estrada de terra esburacada e revelou a silhueta da construção no meio da planície. As luzes fracas da casa, alimentadas por um gerador ruidoso e inconstante que tossia e engasgava no galpão, pareciam ilhas solitárias e frágeis num oceano negro e impenetrável, um farol vacilante à beira de um abismo insondável. A primeira noite foi uma sinfonia de estalos e sussurros, uma orquestra fantasma que tocava para mim e para as paredes mofadas e úmidas da velha construção, um concerto macabro de sons que ressoavam na minha mente. As telhas velhas e ressecadas pareciam se contrair e expandir com a mudança brusca de temperatura, gemendo e estalando como ossos quebrados, sob uma pressão invisível, e o vento, que antes era uma brisa suave e reconfortante durante o dia, transformou-se num uivo cavernoso e lamurioso que parecia vir de dentro das próprias paredes da casa, um lamento profundo e desolado que me fazia arrepiar a nuca e me deixava em estado de alerta constante. Eu tentei me convencer de todas as formas que era apenas a casa antiga, trabalhando e assentando, cedendo ao tempo, à gravidade e ao clima, que os ruídos eram naturais e explicáveis, mas havia algo mais, um padrão, talvez, uma melodia dissonante que se repetia com uma precisão inquietante, um ritmo que não parecia obra do acaso. O rangido da porta do celeiro vazio, lá fora, um som arrastado e agudo que parecia arranhar o silêncio da noite, repetia-se em intervalos irregulares, sempre que o vento se acalmava por um instante, por apenas alguns segundos de calmaria sinistra, como se algo abrisse e fechasse de propósito, com uma intenção macabra, um convite silencioso e persistente para o desconhecido, para o que espreitava além dos muros. Os cachorros da fazenda, que durante o dia eram ruidosos e brincalhões, correndo e latindo com a energia típica de sua raça, à noite se encolhiam perto da varanda, seus corpos tremendo ligeiramente, os rabos entre as pernas, rosnando baixinho para o breu que o cercava, com os pelos eriçados e olhos que brilhavam assustados para a escuridão, pequenas brasas incandescentes de medo puro. Eles não latiam, não ousavam emitir um som mais alto, como se temessem invocar algo pior. Apenas emitiam um som gutural, um lamento quase humano, de dor e pavor, que me gelava a espinha, penetrando nos meus ossos e na minha alma, fazendo-me sentir a mesma apreensão que eles sentiam. Eu me pegava olhando para as janelas, meus olhos varrendo o escuro em busca de qualquer anomalia, de qualquer movimento, sentindo uma sensação insistente e sufocante de estar sendo observado, uma pressão invisível sobre mim, a pele formigando com a certeza quase palpável de que havia algo além do vidro opaco, algo que me estudava com uma paciência sinistra e sem pressa, como um predador antigo avaliando sua presa antes do ataque final. A cada sombra projetada pela luz bruxuleante da lamparina, que parecia mais uma vela tremuluzindo no vazio imenso da sala, meu coração acelerava, martelando no peito como um tambor de guerra, um ritmo frenético de puro terror, e a imaginação, antes minha aliada em momentos de tédio, agora se tornava minha algoz, pintando imagens de silhuetas disformes na periferia da minha visão, vultos que desapareciam no instante em que eu focava, deixando apenas a dúvida e o pavor.
O rangido da porta do celeiro vazio, lá fora, um som arrastado e agudo que parecia arranhar o silêncio da noite, repetia-se em intervalos irregulares, sempre que o vento se acalmava por um instante, por apenas alguns segundos de calmaria sinistra, como se algo abrisse e fechasse de propósito, com uma intenção macabra, um convite silencioso e persistente para o desconhecido, para o que espreitava além dos muros. Os cachorros da fazenda, que durante o dia eram ruidosos e brincalhões, correndo e latindo com a energia típica de sua raça, à noite se encolhiam perto da varanda, seus corpos tremendo ligeiramente, os rabos entre as pernas, rosnando baixinho para o breu que o cercava, com os pelos eriçados e olhos que brilhavam assustados para a escuridão, pequenas brasas incandescentes de medo puro. Eles não latiam, não ousavam emitir um som mais alto, como se temessem invocar algo pior. Apenas emitiam um som gutural, um lamento quase humano, de dor e pavor, que me gelava a espinha, penetrando nos meus ossos e na minha alma, fazendo-me sentir a mesma apreensão que eles sentiam. Eu me pegava olhando para as janelas, meus olhos varrendo o escuro em busca de qualquer anomalia, de qualquer movimento, sentindo uma sensação insistente e sufocante de estar sendo observado, uma pressão invisível sobre mim, a pele formigando com a certeza quase palpável de que havia algo além do vidro opaco, algo que me estudava com uma paciência sinistra e sem pressa, como um predador antigo avaliando sua presa antes do ataque final. A cada sombra projetada pela luz bruxuleante da lamparina, que parecia mais uma vela tremuluzindo no vazio imenso da sala, meu coração acelerava, martelando no peito como um tambor de guerra, um ritmo frenético de puro terror, e a imaginação, antes minha aliada em momentos de tédio, agora se tornava minha algoz, pintando imagens de silhuetas disformes na periferia da minha visão, vultos que desapareciam no instante em que eu focava, deixando apenas a dúvida e o pavor. Era um som como o de um corpo sendo arrastado lentamente sobre o assoalho de madeira velha e desgastada, um ruído úmido e áspero que ecoava pela casa vazia, amplificado pelo silêncio opressor do Pantanal noturno, reverberando nos cantos escuros e úmidos, nas paredes antigas que pareciam guardar segredos inomináveis. Meu sangue gelou nas veias, transformando-se em granizo líquido que corria por minhas veias. Eu me levantei num pulo, o livro caindo das minhas mãos com um baque surdo no tapete empoeirado, a respiração presa na garganta, o corpo paralisado por um terror primordial que me impedia de qualquer movimento, de qualquer fuga, e a única coisa que consegui fazer foi estender a mão trêmula e apagar a lamparina, mergulhando o ambiente na escuridão total, numa esperança vã de que, se eu não pudesse ver aquilo, talvez aquilo também não me visse. Talvez eu pudesse me tornar invisível. Os cachorros lá fora, que antes apenas rosnaram e gemeram, começaram a uivar, um lamento desesperado, agudo e prolongado, diferente de tudo que eu já tinha ouvido, um coro de agonia que parecia rasgar o véu da noite e alcançar os céus indiferentes. O arrastar continuou por longos minutos, uma eternidade dentro daquela escuridão opressora, descendo a escada lentamente, degrau por degrau, arrasto por arrasto, como se algo imenso, disforme e pesado, algo com uma força descomunal, estivesse sendo puxado com dificuldade, arranhando cada centímetro da madeira envelhecida e deixando um rastro de ruído e pavor. Eu podia sentir o chão vibrar sob meus pés descalços, uma vibração sutil, mas inconfundível, que subia pelas solas dos meus pés e chegava ao meu peito, e o cheiro de terra molhada, de pântano estagnado, de decomposição lenta, misturado com algo putrefato, algo doce e doentio, um odor nauseabundo que me revirava o estômago. Começou a preencher o ar, vindo diretamente da escada, subindo pelas minhas narinas e invadindo meus pulmões com um arrepio de nojo e medo que me fazia querer vomitar. Eu me encolhi no canto mais escuro da sala, atrás de uma poltrona pesada e empoeirada, tremendo incontrolavelmente, os olhos arregalados no escuro impenetrável, tentando desesperadamente distinguir qualquer forma, qualquer movimento, qualquer sinal daquela coisa que se aproximava. A cada arrastar, eu me encolhia mais, implorando em silêncio para que aquilo passasse por mim, para que aquilo não me encontrasse, para que me ignorasse, me considerasse insignificante, invisível. O som parou abruptamente no pé da escada. E então, um suspiro pesado, rouco, sibilante, como o de alguém que se esforça para respirar após um esforço colossal. Um som de pulmões velhos e úmidos preencheu o silêncio mortal que se seguiu. Um silêncio que agora parecia ainda mais denso, mais carregado de ameaça. Um silêncio que gritava terror. Estava perto demais. Eu podia sentir a presença. Os minutos se estenderam como horas.
Uma eternidade de agonia suspensa naquele inferno de escuridão e terror absoluto, onde cada batida do meu coração parecia um trovão. O suspiro repetiu-se, mais próximo ainda, um som gutural e úmido que parecia ecoar de um abismo primordial, e eu senti um hálito gélido, pegajoso e com um cheiro insuportável de decomposição, de musgo velho e terra úmida, de carne em putrefação, tocar meu rosto, uma brisa fria e repugnante que me fez recuar instintivamente, trazendo consigo o cheiro nauseabundo que agora dominava completamente o ambiente, sufocando-me, impregnando cada partícula do ar. Não era o hálito de um animal que eu conhecesse, nem de qualquer criatura viva. Era algo diferente, algo que parecia carregar o peso de séculos de silêncio, de tormento e de esquecimento. Eu podia sentir a presença ali, pairando sobre mim, uma massa invisível, densa e fria, tão real quanto o próprio medo que me consumia, paralisando cada fibra do meu corpo, travando meus membros e minha voz. Permaneci imóvel, os músculos rígidos pela tensão, cada nervo em alerta máximo, o coração batendo um ritmo frenético e irregular que parecia querer escapar do meu peito a qualquer custo, implorando por liberdade do corpo que o aprisionava. A ausência de luz era quase um castigo, uma tortura deliberada e cruel, impedindo-me de confrontar o que quer que estivesse ali, me obrigando a depender unicamente dos meus outros sentidos para tentar decifrar a natureza daquela coisa, para imaginá-la em toda a sua horrorosa e indescritível glória. Mas era inútil, era uma batalha perdida. A única certeza era o pavor absoluto, a sensação de insignificância diante de uma força ancestral e maligna, de algo que não pertencia a este mundo. Não houve palavras, nem gritos, apenas o silêncio pesado da minha própria respiração entrecortada, que mal ousava sair, e o eco daquele suspiro demoníaco que parecia vibrar no ar. Apenas a sensação de uma presença opressiva que me observava, que parecia sugar minha energia vital, que parecia absorver cada gota de coragem do meu ser, deixando-me oco, frágil e completamente vulnerável. Quando o primeiro raio de sol da manhã finalmente tingiu o horizonte de tons pálidos de cinza e rosa, trazendo consigo a promessa frágil de um novo dia e a esperança de dissipar as sombras, a presença pareceu dissipar-se lentamente, como névoa matinal levada pelo vento, levando consigo o frio sobrenatural e o cheiro nauseabundo, mas deixando para trás uma marca indelével na minha alma, uma cicatriz invisível, profunda e dolorosa, um trauma que jamais se apagaria. Eu não dormi mais naquela fazenda. Passei o resto dos dias em claro, sentado na varanda, os olhos injetados e fixos na casa, como se esperando o retorno inevitável daquela entidade, vigiando o amanhecer com uma urgência desesperada, sabendo que, mesmo à luz do dia, algo sinistro e antigo ainda espreitava em seus recessos sombrios, adormecido, mas nunca verdadeiramente ausente, esperando pacientemente pela próxima noite. O Pantanal pode ser lindo, com sua beleza selvagem, exuberante e intocada, mas suas profundezas guardam segredos que não deveriam ser revelados, verdades que distorcem a realidade e destroem a sanidade, e agora eu carregava um desses segredos, uma lembrança gélida e persistente do que o escuro da fazenda havia me mostrado, uma visão que me assombraria para sempre, até o último dos meus dias. E eu nunca mais fui o mesmo, nunca mais. Meu nome é Marcelo. A história que vou compartilhar com vocês, um relato que ainda hoje me rouba o sono e me prende em um labirinto de angústia, aconteceu em uma fazenda centenária, isolada entre os morros cobertos de araucárias, na Serra Gaúcha, durante um inverno rigoroso no final dos anos 80. Eu havia me mudado para aquele lugar após a morte súbita de meu tio-avô, um homem de poucas palavras, conhecido por sua vida reclusa e sua profunda aversão a qualquer forma de companhia. A propriedade era imensa, com campos de pastagem que se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados por velhas árvores retorcidas cujos galhos pareciam dedos esqueléticos apontando para um céu cinzento. A mata nativa, densa e impenetrável, abraçava os limites da fazenda como um segredo sombrio, guardando mistérios que eu, na minha inocência e ceticismo, jamais poderia imaginar. A casa principal, uma construção robusta de pedras escuras e madeira de lei, com telhas coloniais musgosas, erguia-se solitária no topo de uma pequena elevação, um ponto minúsculo em um mar de solidão. Eu, um jovem urbanoide recém-formado, jamais havia experimentado o tipo de silêncio que reinava ali. Não era apenas a ausência de ruído, era uma quietude profunda, ancestral,
que parecia absorver a própria luz, tornando o ar pesado e denso. Nas noites sem lua, a escuridão era uma presença tangível, uma cortina espessa que se infiltrava pelas frestas das janelas e pelas frestas da alma, sussurrando medos esquecidos. A vila mais próxima, um aglomerado de casinhas distantes, ficava a horas de carro por estradas de terra traiçoeiras e esburacadas, o que intensificava a sensação de estar completamente isolado do resto do mundo, à mercê da vastidão indomável da natureza e de algo mais, algo indefinível. Eu me sentia como um intruso em um território antigo, onde o tempo havia estancado e onde as memórias do passado pareciam impregnadas nas próprias paredes da casa. Os rangidos constantes da madeira seca sob o peso dos anos, o lamento incessante do vento que uivava pelas frestas da chaminé e as batidas sutis do granizo contra os vidros nas madrugadas geladas, tudo conspirava para criar uma atmosfera de perpétuo pressentimento de uma angústia latente que se enroscava no peito. Eu estava sozinho naquela vastidão, com meus livros e meu teimoso racionalismo como única defesa, mas a cada dia que passava, sentia a fortaleza da minha lógica se desintegrar, tijolo por tijolo, sob o ataque implacável daquela fazenda. Eu nunca acreditei verdadeiramente no sobrenatural, sempre atribuindo a fenômenos naturais ou à própria mente humana as explicações para o inexplicável, até que o véu da minha razão começou a se rasgar impiedosamente, revelando uma realidade muito mais sombria e aterrorizante do que eu jamais poderia ter concebido. A fazenda não era apenas um pedaço de terra, era um mausoléu de histórias não contadas, e eu, infelizmente, havia sido escolhido para ser o próximo ouvinte, a próxima testemunha de seus segredos mais gélidos e terríveis, uma herança maldita que aguardava sua hora de se manifestar. Os primeiros sinais, como o orvalho que precede a geada mais cruel, foram tão tênues que minha mente cética os descartou de imediato como meras coincidências ou frutos da minha própria imaginação fatigada pelo isolamento extremo. No entanto, a persistência e a estranheza desses eventos começaram a corroer minha determinação, como a ferrugem em um portão esquecido. Pequenos estalos, vindos do sótão em noites completamente sem vento, ecoavam pela casa, parecendo passos arrastados de algo pesado, caminhando lentamente sobre o assoalho empoeirado, um som que se repetia em intervalos irregulares. Sempre quando eu estava prestes a adormecer, tirando-me do sono profundo, havia um cheiro, um odor indescritível de terra revolvida, umidade estagnada e algo metálico, quase sanguíneo, que surgia e desaparecia abruptamente em corredores específicos, especialmente perto da porta que dava para o porão, um lugar que meu tio-avô sempre mantivera trancado a 7 chaves, sem jamais revelar o porquê. As panelas e os talheres na cozinha, que eu sempre deixava meticulosamente organizados, eram encontrados levemente deslocados pela manhã, como se mãos invisíveis os tivessem manipulado durante a noite, brincando em um jogo macabro e silencioso. Meu cachorro, um vira-lata robusto e normalmente destemido que havia me seguido da cidade, começou a exibir um comportamento que beirava a insanidade e a histeria. Chamava-se Trovão, e ele passava horas encolhido sob a mesa da cozinha, tremendo incontrolavelmente, os olhos fixos em pontos vazios da parede, rosnando baixinho para o nada com a pelagem eriçada, um grunhido gutural que parecia vir de suas entranhas mais profundas. Às vezes, ele uivava para a lua de uma maneira que eu nunca havia ouvido antes, um lamento prolongado e desolador que não era um chamado, mas sim um pranto de puro terror, um som que rasgava o véu da noite e fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem de pavor. As poucas ovelhas nos campos, que antes baliam e pastavam pacificamente, agora permaneciam em um silêncio sepulcral depois do anoitecer, agrupadas, imóveis, com os olhos vidrados no horizonte escuro, como se aguardassem um predador invisível, uma quietude que me perturbava mais do que qualquer barulho estrondoso. Eu me pegava, a cada minuto, virando-me subitamente, sentindo um par de olhos gelados me seguindo por cada cômodo da casa, através da vidraça da janela, ou até mesmo nos confins da mata que eu me atrevia a explorar durante o dia. Uma sensação constante de ser observado por algo que se ocultava nas sombras mais densas, sempre à beira do meu campo de visão, nunca se revelando por completo, mas sempre presente, uma ameaça constante. Eu acendia todas as lamparinas e as luzes elétricas, poucas e fracas, da casa, mas a escuridão parecia ter sua própria vida, sua própria vontade perversa, persistindo, puxando as sombras para o centro dos cômodos, fazendo-as dançar de maneiras sinistras e distorcidas. A cada amanhecer, eu tentava, desesperadamente, convencer a mim mesmo de que era o estresse, o isolamento cruel,
A solidão profunda, a imaginação fértil de um homem que passava tempo demais imerso no silêncio opressor do campo. Mas a verdade é que o ar da fazenda se tornou progressivamente pesado, carregado de uma energia fria e estática que não apenas anunciava a aproximação de algo inominável, mas já parecia ter se instalado, firmemente, dentro das paredes, e meu cérebro, antes tão ancorado na lógica, começou a falhar, miseravelmente, em suas tentativas de racionalizar o inexplicável, de domar o selvagem e o aterrorizante. As noites se transformaram em um abismo de tormento ininterrupto, cada uma mais longa e angustiante que a anterior. O sono, que antes era um refúgio, tornou-se um luxo raramente alcançável, sempre interrompido por pesadelos vívidos que se misturavam à realidade. Ou, o que era infinitamente pior, pela própria realidade que se infiltrava nos meus sonhos mais profundos, arrastando-me para um estado de terror semiconsciente. Um ruído insistente, arrastado, começou a ecoar do lado de fora da casa, mas tão próximo que parecia vir de sob as tábuas do assoalho, como se algo pesado e disforme estivesse sendo arrastado pela terra úmida, bem renta à fundação da velha construçalto, com o coração martelando no peito, um ritmo frenético e doloroso, a respiração presa na garganta, e me arrastava até a janela, espreitando através do vidro embaçado, mas não via absolutamente nada além do breu absoluto, tão denso que parecia engolir a luz das estrelas e da lua. A neblina gélida que subia do pequeno riacho próximo nas madrugadas mais frias se tornava uma cortina fantasmagórica, disfarçando os contornos familiares das árvores e dos arbustos, transformando-os em figuras grotescas e espectrais, que pareciam espreitar-me com intenções malévolas e silenciosas. Certa vez, eu estava na cozinha, bem depois da meia-noite, aquecendo um pouco de chá de camomila na tentativa vã de acalmar os nervos em frangalhos, quando ouvi, com uma clareza arrepiante, um sussurro. Não era o vento que gemia pelas frestas, não era o farfalhar das folhas na mata distante, e muito menos o murmúrio da minha própria mente. Era uma voz, baixa e rouca, um som gutural que parecia vir de trás da porta pesada da despensa, uma porta que eu havia martelado e pregado para evitar que se abrisse sozinha, como já acontecera várias vezes. Um eco de algo sinistro. As palavras eram ininteligíveis, um emaranhado de sons guturais e sibilantes, mas o tom carregava uma malícia antiga e profunda, um rancor que parecia ter se acumulado por séculos, uma raiva que transcendia qualquer compreensão humana e me gelava a alma. Eu congelei no lugar, o copo de chá quase escorregando dos meus dedos trêmulos, o líquido quente se derramando sem que eu percebesse, completamente paralisado pelo medo. O ar na cozinha gelou de repente, de forma abrupta e sobrenatural, e eu senti um hálito frio e fétido na nuca, como se a coisa estivesse parada bem atrás de mim, sua presença opressora cobrindo-me como um sudário gelado. Virei-me bruscamente, com um grito preso na garganta, aterrorizado até a medula dos ossos, mas não havia absolutamente nada, apenas o vazio opressor e o som distante e descompassado do meu próprio coração, batendo uma canção de puro pavor e desespero. As portas e janelas que eu jurava ter fechado e trancado com todo o cuidado, eram encontradas escancaradas na manhã seguinte, como se uma força invisível, dotada de uma inteligência perversa, as tivesse violado durante as horas mais sombrias da noite. Objetos pessoais mudavam de lugar de forma inexplicável, meus livros eram encontrados espalhados pelo chão, com páginas viradas aleatoriamente, e havia marcas de sujeira úmida e escura no assoalho de madeira, como se alguém tivesse caminhado descalço pela casa, vindo diretamente da lama da mata. Trovão, meu fiel companheiro, piorou a cada dia que passava. Ele se recusava terminantemente a entrar em certos cômodos da casa, especialmente o corredor principal, choramingava e arranhava a porta do meu quarto para ficar perto de mim, e quando conseguia dormir, seus gemidos eram constantes, como se estivesse vivenciando o mesmo horror que eu, mas em um plano mais primordial e animalesco, incapaz de racionalizar ou fugir. O medo não era mais uma sensação esporádica ou uma premonição. Ele havia se tornado um morador permanente da fazenda, um companheiro constante, uma sombra fria e sufocante que me envolvia, me apertava, me roubava o ar e me fazia questionar minha própria sanidade, à medida que a linha tênue entre a realidade palpável e o pesadelo mais sombrio se tornava cada vez mais indistinta até se esvair por completo, me deixando preso em um limbo de terror. A noite em que tudo alcançou seu clímax foi a mais longa, a mais aterrorizante e a mais definitiva de toda a minha existência. Uma noite gravada em minha alma com o fogo do pavor e da desesperança. Eu tinha ido para a cama, exausto de corpo e mente, mas com a mente em alerta máximo, cada nervo tenso.
O vento uivava lá fora como um coro de almas perdidas, um lamento sobrenatural que parecia carregar o peso de 1000 sofrimentos, e a chuva torrencial batia nas telhas de barro com a força de um tambor insistente, um ritmo cadenciado de pura desgraça. De repente, ouvi. Era um som arrastado, pesado, um raspado úmido, que não vinha mais do lado de fora, mas de dentro da casa, do corredor escuro que levava diretamente ao meu quarto, o único refúgio que eu ainda tentava manter. O som se aproximava, lento, dolorosamente deliberado, como algo imenso e disforme sendo puxado pelo assoalho de madeira, raspando e arranhando a superfície antiga, criando um rangido fantasmagórico a cada centímetro. Minha respiração ficou superficial, meus pulmões se recusando a inalar profundamente, meus músculos rígidos como pedra, congelados pelo terror. Eu me agarrei aos lençóis, as mãos suadas e trêmulas, os olhos fixos na porta entreaberta do meu quarto, esperando o que quer que fosse surgir das profundezas daquela escuridão impenetrável. Trovão, encolhido aos pés da cama, soltou um latido fraco, quase um gemido de desespero, antes de se encolher ainda mais, escondendo o rosto sob suas patas, aterrorizado, sem ousar olhar. O arrastar parou abruptamente, bem em frente à minha porta, a poucos passos de mim. Houve um silêncio absoluto por alguns segundos que se estenderam como uma eternidade, tão denso e opressor que meus ouvidos zumbiam, e eu podia sentir o vácuo gelado preenchendo o espaço. Então, um baque surdo, como algo pesado caindo no chão, um som úmido e viscoso, seguido por um silêncio ainda mais ensurdecedor. E, em seguida, um som diferente, muito mais aterrorizante, que fez o sangue congelar em minhas veias, uma respiração. Pesada, irregular, molhada, um som gorgolejante e sufocante, como de alguém que se afogava em sua própria agonia, ou de algo que mal conseguia se sustentar em um corpo em decomposição, bem ali, no meu corredor escuro e sinistro. Eu senti o cheiro, forte, intenso, de terra revolvida, de umidade ancestral e de algo mais, algo pútrido e nauseabundo, como carne em decomposição misturada com o dulçor enjoativo e artificial de flores murchas de velório, um odor que grudava nas narinas. A maçaneta da minha porta girou lentamente, com um ranger metálico que ecoou em meus ouvidos como um tiro, um som de puro mal que se aproximava. Não era o vento, não era a madeira cedendo. Era um movimento lento, calculado, inteligente, que me fez sentir um calafrio tão intenso que meus dentes começaram a bater incontrolavelmente, um som audível em meio ao silêncio do meu quarto. Eu fechei os olhos com toda a força, prendendo a respiração até que meus pulmões ardessem em dor, rezando, implorando, para que tudo fosse apenas um pesadelo terrível, para que eu acordasse e tudo aquilo fosse apenas fruto da minha mente exausta e atormentada. Mas eu não acordei. O ranger da porta se abrindo minimamente, uma fresta escura que revelava apenas mais escuridão, uma sombra mais densa que as outras, uma promessa de terror, foi a última coisa que ouvi antes de um silêncio ainda mais profundo se instalar, um silêncio que parecia ter levado embora não apenas o som, mas o próprio ar, a esperança, a luz e qualquer vestígio de paz, de sanidade, que um dia eu possa ter conhecido. Aquela fazenda, aquele lugar amaldiçoado e esquecido entre os morros da Serra Gaúcha, havia se tornado meu cárcere eterno, e a presença que se movia nas sombras, meu algoz implacável, um segredo vivo, respirando e esperando no coração daquelas terras frias e isoladas, onde o sol lutava para aquecer a terra, mas o medo absoluto, havia congelado para sempre a minha alma. O vento lá fora chicoteava as árvores centenárias com uma fúria incomum, fazendo-as gemer e ranger como criaturas em agonia, e a chuva batia nas janelas como pequenos tambores de dedos ossudos, um ritmo macabro e hipnótico que parecia orquestrado por alguma entidade oculta, maligna e vigilante. Eu estava na cozinha, tentando inutilmente me distrair com um livro antigo que meu pai costumava ler, mas minha mente divagava incontrolavelmente. Meus olhos corriam as linhas sem absorver o conteúdo, quando um som distinto e perturbador rasgou o silêncio pesado que se instalara na casa, vindo inequivocamente do andar de cima, de algum lugar nos aposentos superiores. Não era o habitual ranger da madeira velha que eu havia me acostumado a ignorar, nem o uivo melancólico do vento através das frestas, era algo mais parecido com um arrastar, um movimento lento e pesado, como se algo volumoso e rígido, algo com um peso considerável e inumano, estivesse sendo puxado pelo chão do assoalho empoeirado e velho. O som parava por alguns segundos, em um silêncio angustiante e opressor,
e logo em seguida, recomeçava, um arrasto intermitente que parecia vir da área dos quartos de hóspedes, no corredor mais escuro e esquecido da casa, o mais afastado de tudo. Meu coração disparou no peito, um tambor descompassado e frenético, batendo contra as costelas com uma força dolorosa e frenética, e o suor frio escorreu pelas minhas costas, encharcando a camisa e me deixando em um estado de pavor puro e irracional, uma paralisia. Eu tentei convencer a mim mesmo que era um rato grande, um gambá talvez, ou algum bicho que tivesse conseguido entrar no telhado ou nas paredes, mas o som era forte demais, pesado demais para qualquer animal pequeno, parecia ter uma intenção, uma direção, um propósito sombrio. Peguei a lamparina que estava sobre a mesa, as mãos tremendo tanto que a chama bruxuleante quase apagou, mergulhando-me momentaneamente em uma escuridão ainda mais profunda, e subi os degraus rangentes, cada passo meu parecendo amplificado pelo silêncio apavorante que se instalara em cada canto da casa, transformando-a em uma armadilha. Cheguei ao corredor escuro lá em cima. As sombras dançavam de forma grotesca com a luz fraca e tremuluzente da lamparina, criando figuras distorcidas e ameaçadoras nas paredes e no teto, como se ganhassem vida própria. O som, o maldito som, havia parado completamente, deixando para trás um vácuo ensurdecedor e aterrorizante. Mas eu podia sentir o frio intenso que emanava daquele trecho do corredor, um frio que gelava os ossos e a alma, a pressão estranha no ar, como se algo estivesse ali, bem na minha frente, esperando pacificamente, invisível, mas inegavelmente presente, com uma energia maligna e esmagadora. A cada expiração, meu próprio hálito parecia denso e gélido no ar, formando pequenas nuvens que se desfaziam rapidamente, um lembrete constante do terror que me cercava por todos os lados. E então, aconteceu o que eu temia profundamente, o que a minha mente mais profunda e ancestral já sabia que viria, um presságio sombrio se concretizando. De repente, um sopro gelado e úmido roçou minha nuca, tão frio que me fez arrepiar até a alma, como se o próprio inverno tivesse me tocado em um dia de verão, um toque gélido e fatal de morte. Um cheiro estranho, indescritível, de terra molhada, de mofo antigo, de carniça e de algo, putrefato, podre, com uma doçura enjoativa e repugnante, invadiu minhas narinas, me dando náuseas profundas e revirando meu estômago de forma incontrolável. Eu girei rapidamente, a luz da lamparina varrendo o vazio opressor do corredor, meus olhos procurando desesperadamente por qualquer forma, por qualquer explicação lógica, mas não havia nada, apenas as sombras que dançavam e o vazio me observando. Ou não que eu pudesse ver com meus olhos limitados e aterrorizados, que mal podiam discernir a realidade. Foi então que meus olhos, acostumados à penumbra, focaram na porta do quarto de hóspedes, a mesma de onde o som macabro parecia ter vindo e onde a presença se adensava. Ela estava entreaberta, mas se moveu, devagar, com uma lentidão agonizante e deliberada, um mínimo centímetro, rangendo de forma quase inaudível, mas para mim, o som foi como um grito estridente que ecoou em minha cabeça, um som que perfurou minha alma e meus tímpanos. E então, do fundo do quarto escuro e abissal, um sussurro. Não era uma voz clara, não era uma palavra que eu pudesse identificar ou entender, era um emaranhado de sons, como se muitas vozes, de muitos tempos e de muitas almas perdidas, falassem ao mesmo tempo, baixo, ininteligível, mas carregado de uma maldade antiga, de uma dor excruciante e de uma fúria palpáveis, que faziam meus ouvidos zumbirem e minha cabeça girar em um turbilhão de pavor. Eu larguei a lamparina, que caiu no chão de madeira com um baque surdo, e o vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, mergulhando o corredor em uma escuridão ainda mais profunda e aterrorizante, uma escuridão que parecia respirar e se mover ao meu redor. Eu corri. Corri como nunca havia corrido na vida, um desespero animal me impulsionando, um instinto primitivo de sobrevivência, descendo as escadas aos tropeços, sem olhar para trás, sentindo o ar pesado me empurrar, o cheiro nauseabundo me perseguir, o sussurro se amplificar em minha mente, transformando-se em um coro de lamentos e vozes indistintas. Eu não parei até estar fora da casa, sob a chuva torrencial que caía sem piedade, molhando-me até os ossos, tremendo incontrolavelmente, o corpo inteiro em choque, enquanto os cachorros, do curral distante, latindo ainda mais desesperados e uivando na direção do casarão escuro e silencioso, confirmavam o que eu já sabia em meu íntimo mais profundo. Eu não estava sozinho naquela noite.
E nunca mais estaria. A presença havia me encontrado e se agarrado a mim. Desde aquela noite fatídica, o medo nunca mais me deixou. Eu nunca mais tive paz, nunca mais consegui dormir profundamente, sempre esperando pelo próximo sinal, pelo próximo sussurro horripilante. A fazenda se tornou um lugar de tormento, um pesadelo acordado e perpétuo, e a cada sombra que se alonga, a cada ruído estranho na noite, a cada latido desesperado dos cães, eu me lembro daquele sussurro, daquela presença maligna, sabendo que algumas coisas nunca podem ser explicadas, apenas sentidas e temidas para sempre, em uma eternidade de terror silencioso, insidioso e implacável.